É isso aí, começando mais uma vez o Entrando na Mente Podcast. Quero te agradecer, você que gosta desse podcast. Pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, dar um like no vídeo, compartilhar e tudo mais. Que toda semana a gente tem conversas novas, né, sobre temas que eu considero interessantes, mas acredito que você também vai gostar desses temas. E hoje eu quero falar de um assunto específico que é essa crise, né, do amadurecer, a crise do amadurecimento, o crescer, o ser adulto, responsabilidade, várias coisas assim, né? E para isso eu trouxe aqui a psicanalista que é especialista nesse tema, Danite Pondé. Tudo bem? Tudo, Marco. Obrigada aí por estar aqui, pelo convite. É um prazer falar sobre uma coisa que para mim é tão preciosa, né? Que Que fez legal. parte aí da minha pesquisa aí. Que legal. Eu que agradeço, viu? Prazer estar aqui com você. Eu assisti o seu Café Filosófico primeiro, faz muito tempo, e eu sempre gostei muito desse tema, dessa ideia também de quando é que a gente vira adulto, o que que é ser adulto, na verdade, né? Como que isso está se articulando. Aí agora a sociedade está conversando muito sobre isso também. Tem uns papos assim, né, de que o adulto não quer ser mais adulto, as pessoas não querem ser mais adulto, tá demorando a adolescência, não é? Estão dizendo que os homens não são mais homens, então... então tem todas essas coisas. Tá sendo discutido bastante esse tema, né? O tema tem sido bastante discutido porque eu acho que a olhos nus a gente está vendo as questões, né, essa crise, né, no amadurecimento no sentido de você perceber que as pessoas estão com muita dificuldade de sustentar a si mesmos, de alcançar uma autonomia, de poder bancar aquilo que decidem, ou bancar os relacionamentos, bancar o trabalho, né? Filhos, né? A ideia de uma sociedade que cada vez decresce o número de filhos, né? Então, colocando, obviamente, a espécie em perigo. Ou seja, então temos aí várias questões que são vistas, né? Sem que você precise ser um teórico psicanalista, apenas usando a sua capacidade de observar, né? Isso mudou mesmo, Danite? É algo dos últimos 100 anos para cá? Qual que é essa demarcação aqui? Sabe, assim, quando começou essa coisa, assim? Veja, a gente tem vários profetas dessa derrocada, Ah. vários profetas muito anteriores a nós, anteriores a mim, a você, né? E a Winnicott também, né? Ou a todos os outros pensadores psicanalistas, né? Veja, Ortega y Gasset é um exemplo desses, né? Dessas pessoas que pensaram quais seriam as consequências. Na Europa, por exemplo, ele intitula seu livro Rebelião das Massas, na ideia dessa massificação, onde toda vez que você vai falar de uma massa, você não está falando de um indivíduo, você está falando de um indivíduo que cola que, na verdade, uma crise em termos de um estabelecimento unitário, né, individual, no sentido de você se pautar a sua vida, suas referências em relação ao que está acontecendo em termos de moda, o que a cultura está dizendo, o que é legal nesse momento, né? Ou seja, a perda da autonomia, uma dependência das pautas externas, ao invés de você ter uma bússola interna. Isso é massa, né? Então, você emerge como alguém que não prima por ser um homem, né? E isso está mais do que difundido, né, por todas as teorias bastante filantrópicas, no sentido de uma grande tentativa de reengenharia social, né, onde tudo acaba sendo massificado dentro de condições favoráveis, desfavoráveis, sem ir para o particular, sem ir para aquilo que é do pessoal, né? Então, nesse sentido, o que está acontecendo é que cada vez mais se empobrece, o indivíduo fica empobrecido,
empobrecido, e isso não significa financeiramente, significa pessoalmente. Tá. Né? Então, o Bauman acertou na ideia da questão da liquidez. O indivíduo está mais líquido, é isso? Exatamente. Entendi. Sem muita... O Bauman acerta muito, né, nesse sentido, porque ele está falando sobre uma liquidez. Uma liquidez significa que uma pessoa não tem bordas, né? Não tem limites pessoais. Você não sabe onde né? começa, onde acaba. Exatamente. E aí tudo vai virando líquido, né? Então ele vai escrever o seu livro Medo Líquido, Amor Líquido, porque o amor é líquido. Perfeito. Né? Porque você não sustenta a relação. Você não sustenta, você não pega. Você não pega, nada é concreto, nada é tangível. Isso. Você me lembrou de uma piada maravilhosa de um comediante que chama Nando Viana, que ele falou que ele pediu a pizza na pizzaria, e aí eles falaram assim, você quer a pizza sem borda, né? E ele falou, então a pizza sem borda não vai acabar nunca. Excelente, qual né? vai ser o tamanho dessa pizza? Isso, e bordas é o que faz a diferença, né? A nossa pele, em termos psicossomáticos, aí usando aí um conceito extremamente importante, em termos psicossomáticos, né? E não mentais, mas psicossomático quer dizer uma psique e um corpo que trabalham juntos, porque o nosso ambiente primeiro é o nosso corpo, nesse sentido, né, da gente se integrar numa unidade, é saber que a gente existe num corpo, né? E nesse sentido a gente tem bordas, e a pele é a nossa borda. Uhum. A pele é aquilo que nos limita. Uhum. A nossa realidade corpórea é algo que nos limita. Então, psicossomaticamente, as nossas emoções e o nosso corpo, junto com o nosso soma, né, é o que nos distingue do outro. Então, nós temos borda. A gente não se desfaz, né? E a crise, justamente, ela aponta, né, a crise do amadurecimento. A ideia, esse conceito maturacional de Winnicott é muito importante, porque o que se pode entender num bebê, num início, onde ele não sabe que ele existe, não sabe que ele é e nem que ele é separado da sua mãe, não é possível admitir algo desse gênero numa pessoa ou numa criança, mas com mais idade. Então, cada momento da vida, né, cada estágio de amadurecimento, bastante demarcado, bastante explicado, né, nesse caminho né, evolutivo, nesse sentido do crescimento, que não é só um disparo físico, que esse é óbvio, numa situação, né, normal de temperatura e pressão, uma pessoa saudável fisicamente, fisiologicamente, ela vai crescer. Mas emocionalmente, o que significa maturacionalmente, tem coisas em cada contexto que são marcadas. Uma conquista anterior leva a criança para frente, né? Então, não se tem responsabilidade quando se é bebê. Né? E também, quando adolescente, a gente consegue admitir um adolescente que ainda não participa na sociedade, né, de uma forma contributiva, como ele vai participar quando jovem adulto e assim por diante. Portanto, um determinado ponto de experimentação e de exercícios na vida diferentes de um adulto, né? Esticar já o lençol da cama já é muito bem-vindo, né? Até uma hora que ele entende, não, eu sou alguém, eu sou um sujeito, eu preciso, tipo assim, tem 3 pessoas aqui, a conta tem que ser dividida por 3 e tal. A grande virada é essa. A grande virada é essa, mas existem grandes viradas ainda logo no início. Justamente porque o bebê vai começando, né? Aos pouquinhos, entender que existe uma realidade onde ele é ele e a mãe, que é o primeiro ambiente dele. O primeiro ambiente de um bebê é o útero da mãe. Depois, quando ele sai, aos pouquinhos. A ideia é que, eu estava falando, né, que é um tempero
Precisa ser temperado, bem temperado pelo ambiente e num forno bastante baixinho, assim, para que ele possa cada vez mais ficar complexo, né? Então o bebê, ele no início não sabe nada e depois ele vai aos pouquinhos entrando em contato com quem cuida dele, seja quem for. E é um bebê que se relaciona com o mundo o tempo todo. Sim. Assim como depois, mais tarde, vai se relacionar, né? Cada vez de uma forma mais complexa, mediado por sentimentos mais complexos, e assim vai. Então, esses marcos maturacionais, eles são marcos que vão falando de cada vez mais sedimentando o que o Winnicott vai chamar lá no final. A ideia é resultar num adulto maduro. E adulto maduro para Winnicott é igual adulto saudável. Uhum. E adulto saudável é aquele que participa da sociedade, né? Tem autonomia própria, se responsabiliza por aquilo que faz, por aquilo que não faz, né? E se identifica com a sociedade, de modo a poder contribuir na continuidade da civilização. Olha só como é. Cara, eu achei maravilhoso isso que você falou. Eu nunca tinha pensado nesse ponto de vista, de que, por exemplo, pagar uma conta é se entender como sujeito participante de uma realidade ao qual você entende que você está presente ali como uma parte que tem uma responsabilidade sobre aquilo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, que o ato de, por exemplo, de se abster de contribuir, também é um ato de se anular enquanto sujeito, né? Exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Porque se você recua, né? Você fica parado, estagnado. Em termos maturacionais, patologia para Winnicott é quando você não conseguiu ir para frente nos contextos diferentes, né? Dessas etapas, né? Desse processo, que é um processo temporal, né? E que tem a ver com essas relações que cada vez têm marcos diferentes, justamente porque quanto mais você vai integrando as suas experiências, mais isso vai te colocando para frente. Né? Então, se você para, se há um recuo, não porque, de fato, ele não vai indicar que você parou porque você quis parar, não é desta ordem, é da ordem da importância do outro pé, da outra base, né? Que é importante na questão maturacional, que é o ambiente, né? Um ambiente que facilita você ir. Facilita como? Se relacionando e dando condições, boas condições, através de suficientemente bons cuidados, que é o que ele vai falar, né? Não é perfeito, mas suficientemente bons cuidados, para e passo, assim, coordenados aí com as necessidades de cada etapa, né? Para que o indivíduo justamente possa se integrar e aí cada vez mais ir. Então, patologia é quando você para. Patologia é quando a pessoa não consegue ir além. Então, você tem... Aí a gente mais do que difundido aí, ainda que generalizante, né? A geração Z, que não consegue trabalhar, não consegue sair de casa, não consegue dirigir, né? E aí estende... né, uma condição. Isso se deve ao quê? Se deve às falhas ambientais. E falhas ambientais significa a questão dos pais. Sim. De quem cuida. Criação mesmo. A criação mesmo. Ainda que a ideia não é culpar, a ideia é entender. É que o adulto possa refletir sobre a sua responsabilidade quanto pai e mãe, né, para que justamente possa dar as condições e estabelecer um contato direto com o seu filho, filha, né, dentro da família. Então, a família continua sendo, né, um locus primordial, fundamental. Então, famílias saudáveis significam indivíduos saudáveis. Tá. E indivíduos saudáveis compõem o conjunto de uma sociedade saudável.
Isso, engraçado isso, porque a gente tem visto, né, sem ser um papo aqui de extrema direita, mas o que a gente tem visto é a questão de tentar de qualquer forma é, é, dissoluir, sei lá, dissolver o modelo, né, de família, né? E isso daí vai gerar consequências também, né, na própria sociedade, né? Exatamente. Toda essa... Culturalmente, Darren Paul, Sim. um psiquiatra, né, muito interessante, eu gosto muito do trabalho dele, porque ele vai falar de todo... Quanto... É um psiquiatra que trabalhou em prisão e em hospital psiquiátrico. Ou seja, talvez amostras mais críticas de patologias graves que possam existir. Os antissociais, né, os que estão na prisão, e realmente os psicóticos que estão nos hospitais psiquiátricos, né? Desta amostra, ele vai, atendendo quanto psiquiatra, ele vai falar o quanto também a cultura vai, de alguma forma, sancionando determinadas condições, né? E por conta disso, inclusive sancionando de um modo sentimentalista, de modo a não prover bordas, no sentido de algumas regras, como a gente diz em psicanálise, a gente diz enquadre, né? Uhum. Por que a gente diz enquadre? Porque tem os limites, algo do gênero, que possam justamente serem referências firmes e não líquidas, firmes, né? Estáveis, para que o indivíduo possa se pautar sobre isso, ainda que possa brigar, né? Eu sempre digo, não existe coisa mais detestável para um adolescente do que pais que são amigos. O adolescente precisa de pais que sejam pais, que coloquem regras, ainda que eles vão desafiar isso, ainda que eles vão se bater com isso, ainda que eles vão falar um monte, mas os pais se mantêm ali como uma referência importante, porque o pai vai continuar indo para o trabalho, a mãe também, para trazer, e ele vai ali sendo um adolescente. Então, entendi. O pai amigo já é uma culturalmente, né? E ele já tá a favor desse adulto disfuncional, né? Disfuncional. Entendi. É um adulto que não se compromete com a sua responsabilidade, não quer assumir que tem que colocar determinadas regras até para o bem do seu próprio filho, porque ele está provendo segurança para o filho, né? Ele está provendo referências importantes para que o filho possa, ainda que desafiando elas, mas são referências, né? Se ele não aprender a cumprir regras em casa, ele não vai cumprir regras em nenhum lugar, né? Não vai conseguir lidar com essas regras, né? E aí a gente vai falar da geração Z, que precisa de tapete vermelho, pais, mães indo na escola, na faculdade, e aí solicitando isenção de fazer prova, solicitando adaptações incríveis, mas estão na faculdade. Então, assim, o que significa estar numa faculdade? Significa que você tem que estudar e que você tem que satisfazer aquilo que se requer para você falar: meu diploma é um diploma válido. E aí, eternamente, café com leite quando não fazem isso. Então, eles ficam assim, não, todo mundo ganha. Todo mundo ganha, todo mundo. E as próprias faculdades também, numa situação, as escolas, numa situação econômica, né? Então, tudo isso... Veja que não é fácil. Que tudo isso que a gente está falando, ela tem que estar contextualizado e a gente tem que, logicamente, examinar a realidade. Né? Então, eu fico pensando como é que o capitalismo capturou essa ideia a serviço dele. Porque, digo assim, o capitalismo ele precisa sempre se adaptar, né, ao que está rolando, né? E o que está rolando agora é isso.
E como que a indústria e tudo mais consegue surfar nessa onda? Porque você tem que fazer um jeito, você tem que arrumar um jeito de lucrar com isso, né? Com essa nova geração, com esse novo jeito de ser. Porque, assim, como já tá dado, igual você tá falando, a gente não vê muito as pessoas lutando contra isso, né? Só que isso vai ser um sistema que vai dar problema, né? Já está dando, né? Já está dando, já está dando. Na verdade, existe muitos desvios, né? Ao invés hoje talvez a gente possa até entender que daqui a pouquinho aquelas pessoas que se aposentaram vão ter que ser chamadas para a empresa porque não tem uma mão de obra preparada para... Isso já está rolando. Já está rolando. Isso já está rolando. Por quê? Isso já está rolando, né? Por quê? Porque não existe uma mão de obra preparada para assumir as responsabilidades, nem na sua formação e nem na sua condução, né? No seu trabalho. De modo que... por quê? Porque não existe uma reposição de indivíduos com disposição para dar continuidade. De qualquer modo, o que a gente está falando também é que esse não estar preparado envolve outros mercados. Então, nós temos outros mercados emergindo e explodindo aí. Por exemplo, o mercado da saúde mental. Né? O mercado farmacêutico está felicíssimo, gente. Nós estamos dando hoje medicamento para criança de 2 anos. 3 anos. Os pais chegam lá e eles querem diagnóstico, né? Então, uma das coisas mais comuns, por exemplo, é quando você tem 2 aninhos, 3 aninhos, nasce o seu irmãozinho, que você vai ficar numa certa crise. Crise esta que tem a ver com ciúmes, com a perda do ambiente. Ainda mais se isso não for bem pilotado pelos pais, né? Tem um momento onde ele recebia, esse mais velho recebia toda a atenção e, de repente, ele não é mais o centro de atenções. Veja, isso daí, isso por si só é um contexto normal, não é? Para quem tem irmão, isso é um contexto normal. E isso significa que a criança tem que lidar com isso, mas precisa ser amparada pelo ambiente. Isso, a criança pode não dormir, deixar de comer, ficar agressiva, mais agressiva na escola, pode começar a morder os amiguinhos, pode começar assim, pânico geral na escola. Manda para terapeuta. Manda para o médico, psiquiatra. Os pais chegam desesperados. Agora tem TDAH. Sim. Ou tem uma parcela de autismo. Muito interessante isso, muito interessante. Que, inclusive, agora, que você falou de novos mercados que emergem, inclusive os mercados de aprenda a ser homem, aprenda a ser mulher, aprenda a ter um relacionamento. Aprenda a ser mãe. Aprenda a ser mãe. Manuais. Há 20 anos atrás, seria um absurdo ter um curso sobre isso. Porque não é necessário, né? Tipo, alguém te ensinar isso. Mas como é instalado essa crise, e aí talvez ela é percebida, e muitas vezes percebida até pelo próprio indivíduo, mas assim, é meio que um problema quase sem solução, né? Porque se algumas coisas são meio que danos irreversíveis, entre aspas, que tipo assim, são questões que deveriam ser resolvidas na infância e tudo mais... Não vai ser com um curso que o cara vai resolver, né? Exatamente. O curso, os diagnósticos, os manuais, as ideologias, elas são injeções de apoio, mas um apoio que não é um apoio de dentro para fora, é um apoio de fora para dentro. Ou seja, faz isso daí que isso vai dar certo. São soluções. Então, são soluções, intervenções injetáveis. Né? Então, preenchem um vazio
daquilo que não aconteceu. São maquiagens, né? São maquiagens. É muito interessante, porque o Winnicott vai falar que trauma para ele, olha só que interessante isso, você vai gostar. Porque trauma para ele não é aquilo só aquilo que aconteceu, é aquilo que não aconteceu. Uhum. E o que não aconteceu relacionalmente na família pode impedir o devir desse bebê. Por isso que atrapalha esse progresso no sentido dele ir em direção à individualidade, depois poder fazer os exercícios dele instintuais, se relacionar, aprender como é que a gente se relaciona no mundo, adquirir o seu autocontrole, sem ele precisar projetar tudo num bode expiatório. Esse é o mal e eu sou o bonzinho. Então, eu me visto, né? As vestais, né? Os vestais. Os vestais da santidade, né? Que está mais do que difundido, né? Eu sou o bom, o outro é ruim, né? E aparece partout, né? Por todos os lugares, né? Aparece... todo mundo, eu sou o santo, o outro que é o culpado. Então, isso é a irresponsabilidade. Eu não trago para mim qual é a minha parcela, o que eu fiz, aonde eu estava. Né? Então, o bullying sempre tem o algoz e a vítima. Para Winnicott, algoz e vítima são faces diferentes da mesma moeda. Os mesmos carregam os mesmos problemas. De modos diferentes, mas é a mesma essência do problema, que é não conseguir ter, vamos dizer, fazer valer o seu território de um modo mais sofisticado, integrando a sua agressividade, quer seja pelo autocontrole, quer seja encontrando outros jeitos de se relacionar, e a vítima também não consegue se defender. E olha, quanto mais a gente tem aqui um olhar de sempre... se aquele é a vítima, é porque você está escolhendo alguém como algoz. Então, um é o bonzinho, o outro é o malzinho. Então, o mal e o bem, que significa o conceito de ambivalência, né? Desde Freud, que a ideia é que dentro da gente tem vários conteúdos, né? Alguns... Existe um excesso por parte dos dois, né? Aí você projeta no outro aquilo que você não consegue conviver dentro de você. Tenho que ser sempre o bom, sempre o perfeito, sempre o bom, sempre acertar. Não consegue conviver com as dúvidas. Por exemplo, o que pode vir como solução para esse adulto disfuncional? É o processo terapêutico pode ajudar, talvez? Eu acho que eu acho que existem vários colos. Eu acho que o Winnicott é muito sábio naquilo que ele diz, no sentido de que, às vezes, um olhar, e não precisa ser só um olhar terapêutico, pode ser o olhar, ou um apoio, ou um colo de alguém, um professor, uma relação, um companheiro, uma companheira... pode ser alguém que possa justamente ajudar aquela pessoa a retomar determinados recursos que, na verdade, fazer, né, construir recursos que antes não aconteceram, né, não foram erguidos. É possível recuperar essa? É possível. É lógico que quanto mais a gente fica adulto, mais difícil às vezes até pela própria posição do adulto. Mas, sem dúvida alguma, eu vou te dar um exemplo claro, eu acho que uma pessoa que é super produtiva, você falava do capitalismo, para o capitalismo a superprodução é mais do que bem-vinda. Portanto, aquele funcionário workaholic é mais do que bem-vindo, ele é amado, claro. Ele é reconhecido. E o workaholic trabalha por esse reconhecimento. Ele trabalha. Ele entrou na dinâmica, ele comprou a dinâmica. Ele compra essa dinâmica funcional sem conseguir olhar para si, né? E então ele vai ter, é fatal. Um dia vai ter um burnout. Nesse burnout ele vai repensar
E é por isso que a gente tem muitos jovens de 40 anos, né? Jovens um pouco mais maduros, que começam a repensar a sua vida, porque é um momento de você falar assim, bom, a minha energia já não é mais tão alta assim, tão elevada assim. Aí, pera, o que está acontecendo comigo? E acontece, porque isso aqui é bonito também. Desculpe os elogios ao Winnicott, mas eu não posso deixar de elogiar, porque eu acho ele muito, muito humano naquilo que ele fala, né? Uma compreensão assim bastante empírica, bem observada, de que a ideia de que tudo que acontece com a gente são mensagens para o ambiente, no sentido de serem, de alguma forma, compreendidas na busca pela saúde. Então, o burnout, que é considerado uma patologia, né, e que é muito mal acolhido, inclusive pela empresa, né, ele passa a ser para o Winnicott um sinal de que agora aquele indivíduo está começando a entender, tá certo? Que ser somente funcional no mundo não é legal, não basta. Não basta para você se reconhecer como um indivíduo dentro da sua própria pele, feliz, com coisas boas que lhe acontecem. Não, né? E a sociedade cada vez... o capitalismo pede isso, né? É a música do Titãs lá, né? A gente não quer só comida, né? Exatamente. A gente não quer só comida, a gente quer viver, né? E a busca pela saúde, ela acontece... Então, todas as mensagens, todas as patologias são entendidas como uma mensagem de busca para que o ambiente atenda às necessidades, ainda que, às vezes, o indivíduo não saiba quais são essas necessidades, né? Mas por isso que eu falei que existem vários colos. Existem os colos espirituais. Uhum. Se relacionar, festa, arte, né? Participar voluntariamente, né? Ser voluntário em alguma organização, estudar. Todos esses são colos possíveis, porque senão a gente pira, né? Pois é. Então, é engraçado como... É o que você falou, como essa dinâmica ela tá dada, né? E aí ela é super valorizada, né? No sentido de um inconsciente coletivo, mesmo como diz o Jung. Então, assim, igual a gente falou, o sujeito compra a dinâmica, né? De eu quero ser o melhor funcionário, eu quero ascender nesse sistema. Exatamente. E como que ascende nesse sistema? Se doando cada vez mais para ele e perdendo meio que a sua saúde. Exatamente. Né? Tipo... E, cara, é muito louco isso, porque tudo isso é muito temporário, né? Tipo assim, esse funcionário até o talo, você vai ter ele por 1 ano, por 2, porque ele vai falir. E isso não é bom pro próprio sistema, né? Quando ele falir. Então é engraçado como todas essas dinâmicas, elas representam uma crise, que é isso que você tá falando. Agora não tem mais gente para trabalhar. Exatamente. Vocês disseram que era para trabalhar até se esgotar. Beleza, todo mundo se esgotou, agora não tem mais ninguém. Exatamente. Então, louco isso, né? Louco. Por isso que a gente sempre tem que antecipar, né? A ideia winnicottiana é de uma prevenção pela qualidade do ambiente familiar, né? Inclusive pelo apoio estruturado pela sociedade, pelas políticas públicas, no sentido de salvaguardar as famílias comuns, né? Justamente para garantir um bom ambiente, um ambiente suficientemente bom para que esses indivíduos... Isso é preventivo. Uhum. É preventivo até do trabalhador, para que o trabalhador não se estoure, né?
Quando isso não acontece, é muito mais fácil o indivíduo comprar o que quer que seja. O que quer que seja a ideologia do trabalho, sem fim, sem bordas, sem limites, ou a ideologia da ideologia, né, do que é o certo e o que é errado, né, dizendo o que é preciso ser feito, e todas mais. Ou a ideologia de um mercado medicalizante, né, tudo é anormal. Isso aí lembra sempre Machado de Assis, né, o alienista, né, aquele conto de Machado de Assis, né, todo mundo era anormal para o sujeito. E aí depois ele percebe que o anormal, quer dizer, o doido era ele, né? É muito interessante esse conto. Agora, você vê como, se você não tiver esse anteparo da família, Ferrou, o que né? acontece é que culturalmente a gente sabe que a família tem sido um locus bastante atacado, né? Porque justamente Atacado, descredibilizado, desvalorizado, porque isso daí desfaz os elos, né, das relações, e isso é considerado bom, né? É óbvio, talvez seja bom para o seu regime autoritário, né? Seja bom para que seja bom em alguma medida para aquilo que você está pensando. Mas tudo está isso, servindo alguma coisa, exatamente. né? Mas, na verdade, quer seja de um jeito ou quer seja de um outro, tá? Aqui estou pensando aí em grandes intervenções de reengenharia social, né? Quer seja no homem superfuncional ou quer seja no homem disfuncional, mas ele é um rebelde com causa, né? E ele está muito bem ele não participar da sociedade, porque a sociedade está apodrecida, então vamos mudar tudo, vamos acabar com tudo. Depois a gente ergue tudo de novo e está tudo certo. Então, família não existe, nada que vem do sistema é bom, e a sociedade precisa de uma revolta, né? E não importa que mate 20 milhões, e não importa isso. Isso é pouca coisa, porque a gente vai consertar o mundo. Ainda que seja nesses extremos, esses extremos, eles falam de dissociação. Dissociação do indivíduo consigo mesmo, no sentido dele ser o capitão do barquinho dele. Né? Ele é puxado para um lado, puxado para o outro. É interessante isso, esse papo, assim. Eu entendi agora por que o Pondé tá tão interessado na pré-história. Né? Porque é para entender exatamente esses gaps, né? O que foi que... Mas, certamente, se a gente pensar em termos... existem várias hipóteses a respeito da evolução do homem, e por que o homem começou cada vez mais a progredir, e a tecnologia já existe, né? O 2001, Odisseia no Espaço, é bem representativo de que começa lá batendo no osso ali e experimenta uma possibilidade ou outra. Mas, seja como for, né? A ideia de crescimento, a ideia evolutiva, ela veio bem. Os disparos podem ter sido... Eu aposto, particularmente aposto na convivência relacional e cada vez mais afetiva, cuidadora, diante de uma natureza inóspita, e cada vez mais isso se incrementando, de modo que aumentou a segurança, então aumenta o contingente populacional, né? E cada vez mais tem tranquilidade para criar essas coisas todas. Mas, ainda assim, nós estávamos nesse tipo de momento. E agora, o que está se sinalizando é um decréscimo populacional. Principalmente numa realidade no Brasil, né? No sentido de... o Brasil, parece que ele tem se mostrado um pouco como indo para esse ambiente mais instável, né? Sim, e o Brasil nasce, né, nasce de uma forma, de uma relação parasitada, né, pela colônia. E eu acho que a gente precisa considerar a história do Brasil, né, para a gente falar de quanto
o Brasil vem sendo estruturado de uma forma café com leite, né? Sem seriedade, né? Ortega y Gasset vai falar, se você não deu para nada, seja político. Então, os políticos... Acho que isso é uma realidade aqui. Exatamente. Então, os políticos não são o master de um homem maduro. Pelo contrário. Né? Os políticos já falam... Os políticos brasileiros já falam de uma imaturidade. É muito engraçado como a ideia da política seriam meio que representantes da sociedade lá, né? Mas é muito engraçado como os políticos, eles não têm identificação nenhuma com a sociedade, né? Não. Eles parecem um multiverso à parte, assim. Tipo, um monte de alienígena que colocaram lá e que ninguém se identifica com eles, né? Exatamente. E tal é o modo como é tratado pela inteligência brasileira. Né? É tudo o povo, a massa, e assim vai. Né? Então, tem ideias assim absolutamente alienadas da realidade. Esse sistema foi bem pensado, porque ele é quase impossível de derrubar ele. Porque você não consegue trocar todo mundo. Tipo assim, vamos trocar todo mundo que tá lá. Então, fica muito difícil de consertar a coisa, né? Eu tenho uma imagem, eu imagino que por trás... do Congresso, que eles ficam debatendo na nossa frente, Senado, Congresso, ficam debatendo e parece que um é rival do outro, né? Mas isso eu não acredito que isso corresponda à verdade. Eu acho que eles têm as motivações e os interesses próprios deles e eles comungam. Eles fazem parte de uma comunidade e se identificam um com o outro nas mazelas, nos modos... Sim, porque no fim, comportamento. No fim, aquilo é o sustento deles, é o trabalho deles. Exatamente. Então, não tem identificação. Eles estão muito alienados daquilo do que significa o seu comportamento também. Eles nem convivem na sociedade, os seus objetivos. Não, eles não. Talvez uma das piores desgraças para o brasileiro foi a construção de Brasília. Né? Porque eles ficam lá, né? Isso que eu tô te falando, é um universo paralelo, um multiverso. Paralelo. Exatamente. Nós não entendemos as chaves de conexão deles, a chave de negociação deles. Então, assim, a gente olha e fala assim, a direita, a esquerda, mas isso porque a gente é idiota. As nossas fantasias, né? São nossas fantasias, não tem... É um jeito de dividir, realmente. Né? E achar e acreditar que um tem mais ideia do que está fazendo e que tem mais propósito. Mas não tem nenhum. Né? Porque a seriedade e a maturidade vêm com dúvidas, vêm com tentativas bastante pequenininhas. Você não mexe numa sociedade, porque senão é Revolução Francesa, se corta a cabeça. Uhum. Senão é nazismo, senão é stalinismo. Né? E muita gente morre, né? Então, assim, é ditadura, né? Autoritarismo, né? E a gente precisa fazer uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Engraçado como já houveram tentativas, né, de fazer isso, né, ao longo da história, né, de impor pensamentos, de impor... E não funciona, né? Não funciona. Mas, assim, pegar um jornal brasileiro é a total injeção de ideologia cultural. Uhum, total. Uhum. Muitas vezes, parece que eles estão fazendo jornal para alguém que eu não reconheço como pertencente. Né? Porque o modo como se trata, os assuntos que tratam, né? Eu acho que seria uma tese interessantíssima se alguém fizesse isso, pegar o jornal e o quanto o jornal cada vez mais vai buscando temas, né, que são absolutamente não importantes para a saúde do nosso país, para a saúde financeira, da saúde dos cidadãos. É totalmente alienado da realidade necessária, da necessidade. O quanto ele serve à ideia de distração, né? É pão e circo.
É. É pão e circo, É. né? Ou seja, estamos imersos numa loucura, né? Estamos imersos, né, Diferentes loucuras, né? diferentes loucuras. É interessante, né? O Winnicott tem uma coisa que eu gosto muito quando ele fala, uma coisa que eu acho que isso é importantíssimo na nossa conversa, que é assim: a saúde é silenciosa. A saúde é silenciosa, a doença é barulhenta. Então, tudo que a gente vê fazendo barulho é porque é doença. Muito bom. Né? Maravilhoso. Você me fez pensar que, na verdade, que já é isso mesmo, né? O cara consegue fazer diferente num pequeno núcleo ali, que é a casa dele, né? Exatamente. E ele tentar transformar esse núcleo saudável, né? Exatamente. Que é a casa dele, a família dele. Isso, se ele já cuidar de esticar, por isso que eu falo, de esticar o lençol e ajudar para que na casa dele, se ele já ajudar a mãe, leva a mãe para cá, ou faz alguma coisa colar, etc e tal, ele já está fazendo muito. Muito bom. Porque existem aqueles que são amigos, pensam a sociedade, mas odeiam os seus próximos. Não é isso, é isso. Exatamente. Não, você ama o próximo, mas você odeia o ser humano. Exatamente. Não, é. mas quando eu falei próximos, eu quis dizer se você cuida de quem está ao seu lado, você já está fazendo muito. Né? Porque você está cuidando dos seus próximos aqui. Mas você quer dar conta onipotentemente de consertar o mundo? Não, o único jeito de consertar o mundo é você cuidar da tua casa, da né? tua casa. Essa é uma frase da Madre Teresa de Calcutá. Exatamente. Né? Perguntaram para ela, né? Como é que faz para salvar o mundo? Falou, vai para sua casa e ama a sua família. Exatamente, porque aí você estará amando aquele que está próximo de você e que tem uma relação pessoal, né? Então, grandes projetos e grandes intervenções e grandes ideias são fruto de pensamento adulto-adolescente. É um adulto, nós estávamos falando de crise maturacional, Sim. Né? É adulto-adolescente, porque compra, talvez com medo da obsolescência, do envelhecimento, então compra a ideia de um adolescente que, na sua adolescência, ok, pensar assim, né? Ok, porque ainda não aprendeu a conceder ao mundo, a conceder ao mundo e perceber que as coisas não são certas assim, existem dúvidas, as coisas não são perfeitas e que a gente é uma pequena engrenagem num mundo muito maior. O adolescente é onipotente ainda, né? Muito bom. Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para encerrar todos os podcasts. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para você mesma, que conselho que você se daria? Eu teria ficado mais tempo em casa. Tipo assim, casar mais tarde, é isso? Não, teria ficado mais... Eu casei bem jovem, jovem, né? Sim. Eu casei bem jovem, eu casei com 19 anos, né? Mas o amor fulminou, o cupido fulminou, e por questões da realidade, né? Na época, ele morava em Salvador, eu morava em São Paulo, e a gente não queria se separar, a gente queria ficar juntos, então... mas casada já há 43 anos, mas eu queria dizer que eu trabalhei muito, lógico, eu trabalhei muito quanto jovem adulta, inclusive por causa dessa realidade, eu fui trabalhar para dividir contas e tudo mais, mas depois, como todo mundo... Né? Pensei bastante em carreira, então tive que fazer muitas coisas, estudar e tudo mais. E trabalhei muito. E hoje talvez eu teria diminuído um pouco a minha jornada. Você teria ficado mais dona de casa? Eu teria ficado um pouco mais em casa, né? Com mais espaço para ficar em casa. Né? Hoje sinto saudades dos meus filhos, né? Saudade de ter, sei lá, usufruído um pouco mais. E essa seria o meu voltar um pouco para trás. Louco isso, né? Louco isso. Tão né? difícil fazer o mestrado, doutorado e não sei o que lá. Pois é. E aí, quando você alcançou tudo isso, você pensar, eu poderia talvez ter ido um pouco mais devagar, né? Mais devagar, né? Enfim, essa seria a minha resposta. Um pouco menos de como se diz isso? De
produtividade. Né? Quando eu tinha acabado de sair da faculdade, eu falei para um professor sobre mestrado, e ele falou, o mestrado que você tá precisando fazer é um mestrado na Califórnia. Olha aí. E aproveitar. Porque é tipo isso, quem tem uma visão de quem tem um pouco mais de experiência da vida, né? Pode olhar para isso e falar assim, não vá com tanta sede ao pote, vá com calma e tudo mais. Mas eu tive experiências onde eu pude viajar, passar um ano fora antes de casar, inclusive, né? E aí onde eu conheci meu marido, foi fora do Brasil, numa dessas viagens. Um intercâmbio, né? Isso. E a gente se conheceu em Israel, eu estava lá estudando e ele... Gabi, vê pra mim o que tá rolando ali, fazendo um favor. E aí a gente se encontrou lá, se apaixonou, e aí casamos. Foi isso, mais ou menos. E aí a gente tinha que sustentar a casa, porque naquela época nem pensar você casar quando seus pais não querem que você case, porque você ainda é menina, jovem, e os pais dele também, mas a gente quis casar, mas também nem pensar, pedir dinheiro, né, para os pais bancarem, porque esse self-proud, assim, né, esse orgulho... Era um orgulho de falar assim, não, se eu resolvi casar, eu vou bancar esse negócio aí, né? Então, graças a Deus, porque foi uma construção conjunta, né? Que também bastante sedimentou a nossa união até nesses 43 anos. Então, tem coisas que 43 de casado? 43 anos de casado. Então, tem coisas legais, né? E tem coisas que a vida, a realidade nos impuseram. A gente tinha que trabalhar bastante para depois eu engravidei. Essas coisas da vida, né? Existe um tipo de segredo para ter um relacionamento tão longo assim? Eu acho que nós demos sorte. É mais sobre sorte do que sobre uma fórmula. É sobre sorte. É engraçado porque o meu pai sempre falava, na vida se precisa ter sorte. A gente pode contribuir, né? Um pouco com a situação, mas também temos que ter sorte. E aí, quando eu fui ler Winnicott, né? O Winnicott vai falar a mesma coisa, né? A vida por si só traz as contingências que a gente vai ter que encarar. E a gente precisa ter sorte, né? Então, eu acho que a gente pôde se compor e eu acho que a sorte foi ter casado cedo. E construído coisas juntos, e não fica aqui o meu apartamento, o seu apartamento, o meu salário, o seu salário. Fica uma coisa bastante... Que é uma discussão moderna agora também. Exatamente, e uma dificuldade em relação a isso, né? Enfim. Muito interessante isso, muito interessante mesmo. Às vezes você nascer sem alguma doença que te atrapalha demais já é uma baita sorte, né? Uma baita sorte. Gente... A família que você nasce, o país que você... A sociedade onde você nasce, a sua saúde fisiológica, física, é uma questão de sorte. Né? Um detalhe pode mudar tudo e... Pode mudar tudo. Muito bom, Danite. Obrigado, viu? Obrigada a você, Marco. Foi ótimo papo. Bate-papo gostoso, Te convido a voltar outras vezes. Tem muita coisa para falar, né? Esse Exatamente. tema é gigante e outros temas também, tipo, tem muita coisa Eu gosto muito dos seus conteúdos, das coisas que você faz, gosto muito desse tema também. E acho que é importante conversar sobre isso, né? Eu me senti bem porque, de alguma forma, a gente também tá dando uma luz, né? Porque é ruim você apontar só o problema, né? E não apontar nenhuma luz, exatamente. Né? Diagnóstico não é o que cura. Então, né? O diagnóstico é uma orientação no sentido de você entender aonde foi o congelamento maturacional, para que o ambiente, possa se adaptar e oferecer aquilo que aquela pessoa precisa. Essa é a ideia de diagnóstico winnicottiano. Não é só para falar o diagnóstico, aí dar o medicamento e acabou. Não é isso. Não é nada disso. Muito bom, pessoal. Agradeço quem acompanhou também. Pedir para você compartilhar aí
com os amigos, comentar, dar like no vídeo, se inscrever no canal, tudo isso. Acompanha também tem 2 Café Filosófico gravado pela Danite, tá lá, né? No canal do Café Filosófico, então você vai ver, ela trabalha muito esse tema da crise do amadurecimento e tudo mais. E é isso, toda semana a gente tem conversas novas aqui. Um abraço e obrigado. Obrigada.